E quem está fazendo bonito junto com a Tramontina, nossa audiência que acompanhou o Sala de Redação hoje certamente se emocionou com a participação da Cristina e toda essa recuperação que está sendo feita no Memória Ranzolin, hoje 1 ano do falecimento do Armindo Antônio Ranzolin. E quem está conosco aqui no estúdio é o Luciano Kleckner, que é um homem de rádio. E quando eu falo homem de rádio é porque eu estou falando de um cara que trabalhou na Rádio Gaúcha, se formou no rádio, viveu o rádio, se transformou num pesquisador de rádio e, enfim, é um profundo conhecedor desse assunto e está mergulhado de cabeça nesse projeto Memória Ranzolin, que tem a parceria da Tramontina, e o Luciano Kleckner está fazendo bonito junto com a Cristina e com toda a turma, toda a família e todos os profissionais que estão envolvidos nesse site, nesse portal, que também tem um perfil no Instagram para a galera acompanhar e para preservar a história de Armindo Antônio Ranzolin. Luciano, seja bem-vindo à tua casa, muito obrigado pela participação aqui. Boa noite, até um momento de emoção, assim, de retornar aqui à Rádio Gaúcha, porque apesar de tudo isso que tu falou de qualificativos, na verdade eu sou uma pessoa de bastidor, né? Sim. Então eu vim aqui para a redação, se bem que quando eu cheguei aqui eu era repórter de trânsito do Gaúcha Hoje, no tempo do Cláudio Monteiro, né, que tem o filho dele trabalhando aqui hoje. Sim, o Gustavo Gossen. Gustavo Gossen, exatamente, que foi aluno também lá na PUC. E é importante falar da Tramontina, porque hoje quando se fala em memória do rádio, a gente vê assim, hoje até eu falei na Gaúcha Serra, dos técnicos de áudio que estão lá do outro lado, né, que muitas vezes as pessoas não sabem, e eles ali estão juntando, né, todo o acervo do rádio. Claro que hoje é mais fácil, né, porque na minha época a gente tinha aquelas fitas grandes de gravação do Dentel de 24 horas, uma fita de rolo, lentamente ela ia gravando, depois passou para fita cassete, aí veio o DAT, veio uma série de tecnologias assim, que hoje é bem fácil, né, a gente conseguir arquivar esse material, mas igual tem que ter alguém que coordene isso, né? Tem que ter alguém que coordene. E no Memória ranzolin.com.br, né, que o pessoal pode acessar, que hoje teve tantos acessos, que chegou um momento assim que nós tivemos a famosa sobrecarga do sistema, que o servidor está em Los Angeles. E aí o Ricardo Ranzolin, não sei se tiveram se tu conseguiu escutar, ele é o timbre de voz do Ranzolin. Impressionante. É impressionante, né? Impressionante, Ricardo. A voz anasalada, uma ótima voz assim para aquela voz limpa, para rádio, né? Voz limpa, né? E aí o Ricardo conseguiu então aumentar a nossa banda para dar demanda a todo o pessoal que acessava o memoriaranzolin.com.br. Que legal. Que começou, Diori, com o tempo que eu estava aqui na Gaúcha ainda, a gente fez um livro que eu te mostrei ali, a notícia na Rádio Gaúcha, que foi, na verdade, uma encomenda do Ranzolin, e eu entrevistei, falei com todo o pessoal da rádio aqui, eu toquei esse projeto adiante, junto com na época era a produtora do Lauro Quadros, a Magda Rodrigues da Cunha, e tocamos esse projeto adiante. E depois a Magda, acho que terminou saindo um pouco antes do livro se concretizar. E o Ranzolin tinha um sonho, né, de quando ele se aposentasse fazer um livro da vida dele. E claro que eu fiquei ao mesmo tempo de fã, né, que eu via as narrações do Ranzolin desde garotinho, né, junto com meu pai no rádio do carro e depois no rádio também de casa, que meu pai gostava muito de ouvir esporte. Né, e a gente ouvia as narrações do Ranzolin, que na época ele estava em outra emissora de rádio, na Rádio Guaíba. Né, que ele veio para cá nos anos 80, né, veio para cá nos anos 80, junto com vários outros comunicadores que vieram da Guaíba para cá. E aí o sonho dele era fazer um livro. A gente fez várias tentativas junto com a família e tal, e infelizmente ele não conseguiu fazer esse livro. Aí o ano passado, quando ele faleceu, no velório dele, no dia 17 de agosto de 2022. A gente conversou, né? Voltou a conversar com o Ricardo, com a Cristina, para ver o que se poderia fazer. E aí, tal foi, digamos assim, o número de pessoas que acorreram ali ao cemitério, né? Que a Cristina disse, não, nós temos que fazer alguma coisa. Sim. O livro é uma alternativa, sim, o livro é uma alternativa, mas, por exemplo, vamos supor que tu tenha trabalhado com Ranzolin. Aí a gente faz com todo mundo, mas te deixa de fora do livro. Como é que tu vai entrar no livro depois? Sim. Né? O livro está impresso, ele está
né, fechado, tá editado. Só na próxima edição. E aí se debateu muito, né? A Cristina, eu, o próprio Bruno Chese, que daqui a pouco vai se aproxegar aqui, que ele também tinha a ideia dele de fazer o TCC na faculdade sobre a história do Ranzolin, né? E o Bruno é da família também, então ele sugeriu, né, que ele foi avançando, ele sugeriu se fazer histórias narradas, né? Contando a história daquele gol do Grêmio, por exemplo, daquele gol do Inter, e juntar ali personagens que têm constituído essa história. Então essa é uma parte do site do Ranzolin, né? Que são essas histórias narradas, as narrações do Ranzolin. Depois, junto com o professor Ciro, o professor Dr. Ciro Goetz e o Marcelo Campos, né? Se começou a coletar os áudios. Aqui na Gaúcha, o Vicente Nolasco nos ajudou muito nisso. Lá na Guaíba, o Bittencourt, né? Bittencourt nos ajudou muito também. E junto com a direção da Record também, que contribuiu para isso, né? Nos autorizou a mexer nos arquivos. Então conseguimos reunir e no final tem cerca de 400 áudios. E ali tem Rainha das Piscinas, que legal, tem o Ranzolin com o Pedro Carneiro Pereira narrando Fórmula 1. Que preciosidade. Tem o episódio das Torres Gêmeas, que o Ranzolin estava no ar, né, na atualidade. Tem o episódio da morte do Daut, que na época eu era editor da rádio, eu também vim aqui quando fiquei sabendo da morte do Daut, porque todo mundo, né, o jornalista é jornalista sempre. Não tem hora para notícia. Não tem hora para notícia. E aí todo mundo vem para a rádio para tentar fazer o melhor possível da cobertura. Além da gente ficar chocado, porque o José Antônio Daut apresentava um programa de tarde na Gaúcha. E tem vários áudios que ainda nem entraram no site, porque a gente teve que dar um deadline. Sim. Bom, agora isso aqui tudo entra. E depois tem outra, vai sendo abastecido com outros exatamente, materiais, com outros conteúdos. E, inclusive, a partir de hoje, a gente já está recebendo contatos de ouvintes. Agora, lá na igreja, que foi a missa de um ano de falecimento do Ranzolin, apareceu um ouvinte lá que diz que ele deve a vida dele à Maratona de Porto Alegre. Que loucura, cara. Né? Que loucura. Deve a vida dele, que ele inclusive deixou lá o telefone, depois a gente vai gravar com ele. Né? No ano passado, na missa de sétimo dia, compareceram outros ouvintes que eu anotei lá e que querem também participar do site agora e vão dar conteúdo. Inclusive, vou aproveitar essa tua manifestação aí para dizer que esse ano, pela primeira vez na história, a Maratona de Porto Alegre entregou o troféu Armindo Antônio Ranzolin pela relação que o Ranzolin teve de apoio e de abraçar a Maratona de Porto Alegre, né? Inclusive ele me dizia, Luciano, porque a gente se encontrava de manhã aqui, eu era o editor do Correspondente, de manhã cedo e no horário do meio-dia. Ele disse, Luciano, o dia que eu me aposentar, eu vou querer ficar com a Maratona de Porto Alegre. Que legal. Né? Ele dizia assim né? Porque ele gostava muito desse evento. Exatamente, tinha muito amor por esse evento. Outra coisa que muita gente não sabe, até eu escrevi uma frasinha, fiz uma colinha aqui, que é a campanha de doação de órgãos. Então ele fomentou, junto com a classe médica aqui do Rio Grande do Sul, que a pessoa dissesse, isso aí também influenciou em mim, né? Que a pessoa dissesse em casa, até eu estava almoçando com a minha filha e meu irmão, disse, olha, eu sou doador. Sim. Falei para ele, né? Para o Leandro e para minha filha Gisele. Né? Porque diga em casa que você é um doador. Então é uma frase que o Ranzolin cunhou para essa campanha. Né? Fora o jogo dos transplantados, que também foi uma ideia dele. O jogo pela vida. Né? Exatamente, o jogo pela vida. Então o Ranzolin assim, é uma figura, né, muito importante. As narrações dele serviram de... até o professor Ciro publicou ontem, casualmente ontem, né, um dia antes, publicou um artigo na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto, falando sobre o Ranzolin como um locutor paradigmático. Que ali ele cita que várias pessoas seguiram o estilo narrativo do Ranzolin. Eu participo de um grupo que é os Amigos do Rádio, um grupo formado em sua maioria por operadores de rádio, por técnicos em áudio. E o pessoal, quando eu botei o Ranzolin lá, o Ranzolin, e participam também locutores, o Niederauer, que foi locutor aqui, sim. O Itamar Leandro, o Fabrício Carvalho. Esse grupo nacional, não é do Rio Grande do Sul apenas? Olha, eu não sei porque me convidaram há 15 dias para entrar no grupo, mas é um grupo assim muito profícuo. Inclusive surgiu a ideia de se fazer alguma coisa. Até disse, se vocês tiverem algum áudio do Ranzolin, o pessoal está catando lá nos seus arquivos, os arquivos me pessoais. repasse. Daí o Laurinho Santos, que é filho do Cândido, disse, Luciano, eu tenho uma entrevista com ele aqui. E aí ele me contou hoje de tarde, disse, tinha o horário da maçã do Ranzolin.
né? Então, esse horário da maçã, o Ranzolin pedia para a Vanete, que era a secretária dele, a maçã da tarde dele. Daí ele cortava a maçã e às vezes ele convidava alguém para saborear a maçã com ele. E o Laurinho dizia que ele foi um dos brindados. Nunca ele me convidou. Nunca te convidou para a maçã dele. Mas o Laurinho Santos ele convidou. E aí o Laurinho me contando, que tem uma entrevista com ele, depois vai me repassar para a gente botar no site também. Então isso que é legal, porque vai ter uma interatividade nesse site. Além de conteúdos que a gente apresenta, esses mais de 400 áudios... Também acaba sendo algo colaborativo. Exatamente. Essa que é a intenção, né? Das pessoas repassarem as histórias que tiveram com o Ranzolin e os áudios que tenham, eventualmente, com o Ranzolin também. Porque a gente sabe, né, que hoje, é por isso que eu destaco a Tramontina como apoiadora desse projeto, porque muito pouca gente investe na memória. É verdade. Né? Muito pouca gente investe na memória. Até um operador de áudio dizia assim, as empresas, elas apostam no acervo que está na internet. Só que aquele acervo, às vezes ele vem cortado. E principalmente, não vem editado. E principalmente quando a gente fala de uma figura como o Ranzolin, que viveu uma era em que não se tinha tanta informação, tanto registro. As próprias narrações, né? Tem 400 áudios disponíveis já no Memória Ranzolin, mas quantos outros áudios não se tem registro, se perderam pelo caminho? Né? Porque a forma de armazenamento era muito diferente. Hoje em dia tudo tá tudo online, tá tudo no celular, tudo digitalizado, mas... É muito fácil de perder história nesse caso aí específico. Claro, exatamente. Uma fita de rolo, por exemplo, que era antes, pega mofo, tu não tem mais como recuperar. A fita cassete e tu não tem mais o que fazer, né? E outros sistemas que tu tinha de armazenamento que hoje, a gente sabe, né? O disquete do computador. Eu me lembro que quando eu saí da rádio, eu salvei todo o meu material em disquete. Nunca mais eu consegui abrir. Estão lá os disquetes, eu vou abrir aonde o disquete, né? Hoje é a mesma coisa com CD. Né? Quem é que tem aparelho de CD hoje? Os carros já nem vêm mais com... não vem mais com toca-CD ali, né? Toca-CD, E aí, esses dias, não sei quem é que está me contando do grupo, nosso grupo ali, que a gente se reuniu, que até eu quero fazer a menção, né? Do Ricardo, da Cristina, do Bruno, né? Que teve essa ideia, do Cauê Meneghelli, que é o design do site, né? O Ciro Guedes, o professor Ciro Guedes e o Marcelo Campos, a CWA também, né? Do clipe, que o Carlos lá colaborou com a gente, e a Voz do Rádio, da PUC também, que colaborou, o blog do professor Ferrareto. Sim. Né? O blog do professor Ferrareto, que o Lucas foi aluno dele, Lucas Katsuraema, pronunciei bem o nome dele. E essas pessoas que eu já falei, né? O Vicente Nolasco e o José Bittencourt, da Guaíba. Então, que predominaram. E o Flávio Dutra, que até não veio aqui hoje, porque ele está lançando o livro dele ali. Eu fui ali no Bar do Alexandre, vindo ali do Bar do Alexandre aqui no Menino Deus, e vim direto para cá caminhando. Né? Porque meu carro ainda estragou hoje. Depois da missa, meu carro estragou. Me deixou no meio do caminho. Mas tudo bem, hoje com o Uber se resolve. Se resolve. Deixa eu colocar nessa conversa, então, o Bruno Chese, que está na linha para conversar conosco. E para ajudar a costurar também um pouco dessas histórias que o Luciano Kleckner está começando a contar aqui. Eu queria que o Bruno falasse pra gente, primeiro, qual é a relação profissional dele com o projeto, naturalmente a relação afetiva e também essa relação que acaba tendo um laço familiar. Bruno, obrigado por nos atender, boa noite. Tudo bom, Diório? Prazer estar falando com vocês, tudo certo? Tudo certo, prazer é nosso, prazer é meu aqui. Um abraço também pro professor Luciano. Um abraço, Bruno. Também. Então, Diório, eu entro no projeto a partir de uma ideia que foi meio... crescendo até chegar no que a gente tem hoje. A ideia era contar as histórias por trás dos gols. Como a gente não ia conseguir rememorar absolutamente todos os gols, a gente escolheu algumas passagens marcantes do Ranzolin, e a partir de uma foto, na verdade, que era uma foto de um anúncio da Zero Hora, em 1999, do time de esportes da Rádio Gaúcha. E ali tinha... simplesmente Lauro Quadros, Rui Carlos Osterman, Vianney Carlet, Paulo Roberto Falcão na época, quem mais? Antônio Carlos Macedo, e tinha como iniciantes, vamos dizer assim, Farid Germano Filho, Fabiano Baldasso, e na direção de toda essa galera estava o Armindo Antônio Ranzolin. Então a ideia foi trazer algumas pessoas que haviam convivido profissionalmente com ele,
alguns jogadores que atuaram em jogos emblemáticos nos quais ele narrou. E também fazia uma espécie de, como você falou bem, acho que é uma costura de toda a carreira do Ranzolin, começando, claro, pelas narrações, mas também destacando isso que vocês estavam falando, que é essa questão dele como jornalista, ele como apresentador de um programa, que eu acho que isso quem acessar pelo depoimento do Luciano Périco, ele fala muito sobre isso, que ele aprendeu muito ouvindo o Ranzolin na apresentação do programa Atualidade, de manhã cedo. Então, sim, ali para ele era uma aula de apresentação, e principalmente na maneira como ele atuava na cobertura, na jornada esportiva, como ele usava absolutamente todos os integrantes da jornada, os repórteres de campo, os analistas de arbitragem, e assim por diante. Era saber jogar com a equipe. Então, essa foi a ideia que nasceu só de quem sabe a gente vai contar a história do gol até chegar nisso. Não, vamos então chamar mais pessoas para nos ajudar e fazer uma coisa individual. E assim foi indo, e foi um trabalho realmente muito gratificante poder ouvir isso dessas pessoas que eu cresci ouvindo. Então a gente tem depoimentos do Kleber Grabowska, do Silvio Benfica, do Humberto Gessinger, que fala especificamente da campanha de 1983, então, que depois ele usou a narração do Ranzolin numa música do Engenheiros do Havaí, que é Anoitecer em Porto Alegre. Então, a ideia foi essa, e tá participando junto com o professor Luciano, junto também com o Ricardo, com a Cristina, com, enfim, Ciro, Marcelo e o Cauê e o Flávio, e nesse final também teve a divulgação brilhante da Eduardo Strebe também. Não podemos esquecer. Foi muito gratificante mesmo, é verdade. E, bom, de parte afetiva, eu convivi com um Armindo era muito jovem, assim, então não tive muito contato com ele quando ele ainda trabalhava na rádio. Tive pouco contato com ele, trabalhava na rádio, mas sempre soube muito sobre a carreira jornalística dele e tudo mais. Então foi gratificante também por isso, por chegar na conclusão de que Armindo Antônio Ranzolin é uma unanimidade profissional. E isso é muito raro, porque ao mesmo tempo que ele foi um brilhante narrador, ele era um gestor, um excelente gestor. E isso, a cada depoimento que a gente colhia, não modificava. As pessoas eram sempre muito enfáticas nisso, de que ele foi um grande chefe, ele era uma grande pessoa. Então, por mais que nunca tivesse o contato com ele quando ele trabalhava na rádio, crescer e depois entrar no curso de jornalismo e tudo mais, e agora ouvir que aquela pessoa casa exatamente como ela era no ambiente profissional, para mim foi de fato uma honra. Isso é muito legal. A gente está naturalmente aqui no nosso WhatsApp recebendo muitas mensagens. O Márcio Marum, de Bagé, por exemplo, ele dá oportunidade para a gente falar um pouco sobre o quanto esse material que vocês estão produzindo, ele tem a capacidade de estar em várias plataformas e de ser extremamente dinâmico, né? Não só sendo colaborativo, mas também de ter vários formatos. E a pergunta que ele traz aqui, dando os parabéns pelo projeto e o resgate das narrações da história do Ranzolin, se vai ter algum conteúdo no Spotify. E sim, já tem conteúdos também no Spotify, né? Já tem, né? O Bruno pode falar sobre isso até. E aí já aproveita e fala também um pouco sobre essa multiplicidade de canais que o público vai poder acessar esses conteúdos, hein, Bruno? Não, beleza. O Histórias Narradas, ele está completo no Spotify, então quem procurar pelo Memória Ranzolin vai encontrar. Além disso, o canal no YouTube também já está no ar, e Facebook, e também o Instagram, todos pelo mesmo destino, que é o Memória Ranzolin. Isso é bom até porque, assim como o professor falou, tem muita gente que procura e diz que tem um material ou algo específico. Acho que foi anteontem, surgiram umas ilustrações
lá de Santa Catarina, ilustrações antigas do Armindo Antônio Ranzolin. Então, essa multiplicidade de canais também facilita que pessoas diferentes cheguem com materiais diferentes, por meios diferentes até a gente. Então, eu acho que isso é bom também, para cumprir o objetivo do projeto, que é divulgar a carreira para quem não conhece, obviamente, e para quem já conhece, rememorar, mas divulgar a carreira do Armindo Antônio Ranzolin. E essa possibilidade que vocês estão oferecendo para que as pessoas que, por exemplo, tem algum áudio, tem algum material que possa compartilhar, alguma história que possa compartilhar algum depoimento, também dá oportunidade para se construir uma história ainda mais rica, né? Um material ainda mais rico, porque uma figura do tamanho do Ranzolin impactou tanta gente, de tantas formas, que se tu tentar compactar isso de uma maneira limitada, tu não vai conseguir dar conta de tudo, né? Então, na medida em que tu consegue abrir a possibilidade, abrir para que as pessoas possam trazer as vivências dela com o Ranzolin, bom, aí fica muito mais bacana o projeto, né? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. E é isso que a gente pretende, né, Bruno? Não, e Jory, é curioso isso que você falou, porque a memória é algo subjetivo, então não tem, às vezes vai ser manifestado através de uma narração, às vezes vai ser, por exemplo, do caso Daut, por exemplo, as pessoas lembram muito que foi o Ranzolin, que foi até o hospital, se não me engano, chegou uma das primeiras pessoas a chegar lá, e ele fez o plantão de ir lá. Então, a cobertura do 11 de setembro, como o professor falou anteriormente, é curioso isso, de como a memória ela está em lugares diferentes para pessoas diferentes, assim. Então, isso é enriquecedor também. Deixa eu pedir para o Bruno Chese, que é jornalista e é um dos responsáveis pela criação e pela produção das histórias narradas do Ranzolin, que estão lá no Memória Ranzolin. Pedir para o professor Luciano Kleckner também, que está aqui conosco e é um dos mentores daquilo que está colocado nesse projeto também. Sempre, desde o tempo que trabalhava na Rádio Gaúcha, sempre trazendo essa preocupação do próprio Ranzolin de ter a sua história contada de alguma forma e anos depois consegue colocar isso em prática. Pedir para vocês aguardarem um pouquinho aqui que a gente tem que fazer um intervalo, mas a gente vai fazer um intervalo, pedir para o Ismael Cavalheiro colocar aquele que talvez dentro do futebol brasileiro talvez seja a grande narração do Ranzolin, que é justamente a narração do tetracampeonato da seleção brasileira. E a gente vai para o intervalo, mexendo um pouquinho com essa memória afetiva da nossa audiência, com a narração do tetracampeonato, a narração de Armindo Antônio Ranzolin, e a gente volta depois do intervalo com mais histórias e mais detalhes desse projeto Memória Ranzolin, que você encontra no site memoriaranzolin.com.br e também no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Spotify. Já voltamos. Atenção, atenção, se Baggio errar, está decidido para o Brasil. Se Baggio errar, não precisa mais cobrar. Esse é decisivo. A bola que vale um tetra é essa aí. Pode valer um tetra. Se Tafarel pegar, se Baggio não botar para dentro, o Brasil é tetra. A bola do tetra, a primeira bola do tetra. Lá vai Baggio, vai cobrar, colocou para fora. Brasil, tetra campeão mundial de futebol. Brasil, tetra campeão do mundo. Brasil, tetra campeão mundial de futebol. Meus amigos, é uma loucura. Agora acabou o sofrimento. Viva o Brasil! Viva o Brasil! Acabou o sofrimento! Bandeira brasileira no ar! É uma loucura no Roosevelt! É uma loucura! Profundidade, passou uma bola para Cláudio Mineiro. Cláudio Mineiro pela ponta esquerda, pode cruzar, cruzou pro Bira, vai dividir com o goleiro, soltou, entrou Falcão, vai marcar, atirou. Gol! Do Internacional Falcão! É uma consagração para o Inter no Beira-Rio, em todo o Brasil. 2-0 sobre o Vasco. Agora já são 4 gols contra nenhum do Vasco na decisão da Copa 79. 13 minutos. Internacional construindo magnificamente a sua última vitória na década.
Gaúcho cantando para o Brasil de novo. Tá aí, Armindo Antônio Ranzolin e o gol de Falcão em 1979. E isso é curioso também. A gente está conversando aqui com o professor Luciano Kleckner e com o Bruno Chese, que são dois profissionais que estão trabalhando no projeto Memória Ranzolin. Hoje, mais cedo, o Ricardo e a Cristina Ranzolin estiveram aqui no Sala de Redação. Você pode acessar o memoriaranzolin.com.br, pode acessar também esse projeto com os seus conteúdos no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Spotify. Basta procurar por Memória Ranzolin, que você vai encontrar por lá. E é curioso trazer esse gol aí de 79, porque em 1979 o Ranzolin trabalhava na Rádio Guaíba, pela Rádio Guaíba. E houve um momento, e por muito tempo aqui, em que houve um acordo em que, quando o Ranzolin veio para a Gaúcha, ele trouxe o arquivo de gols dele junto com ele. E até o próprio Haroldo, quando foi para Guaíba, ele acabou levando o arquivo dele junto com ele para a Rádio Guaíba. Então, por muitas vezes, a gente reproduzia gols do Ranzolin, que na verdade eram gols da Rádio Guaíba. E na verdade, por exemplo, pega o título mundial do Grêmio, o Ranzolin narrou pela Guaíba, o Haroldo narrou pela Gaúcha. Mas a gente reproduziu o gol do Ranzolin por esse acordo que havia até determinado momento. Então, ao colocar o gol do Falcão, o gol narrado aí pelo Ranzolin, a gente também faz uma homenagem aqui para a Rádio Guaíba, porque é uma passagem extremamente importante do Ranzolin nessa trajetória, né, que está sendo lembrada, a passagem dele como narrador da Rádio Guaíba, que precedeu a vinda aqui para a Rádio Gaúcha, né, Luciano? Isso, exatamente, isso aí. Uhum. Isso é legal de trazer esse bastidor. O Bruno também tá na linha. E é curioso, eu não sei se nessas histórias, aí, nesses relatos, apareceu essa curiosidade, essa peculiaridade aí desse arquivo que, na época, dentro desse acordo, Bruno, o arquivo ele acabava indo junto com o narrador, junto com o Ranzolin nesse caso. Isso foi lembrado pelo Belmonte, na verdade, que lembrou disso, assim, que era uma coisa muito disputada, né, pelos narradores na época. Mas eu queria pegar um gancho que na ida pro intervalo teve o gol o gol não, né? O pênalti cobrado para fora do Roberto Baggio, e que essa foi a 6ª e última Copa do Armindo Antônio Ranzolin, e que foi somente nessa última em que ele viu o Brasil ser campeão. Então ele viu todo mundo passar pelos gramados nas Copas do Mundo, como Maradona, Cruyff, Platini, e só na última Copa dele, ele viu o Brasil ser campeão, junto com o Lauro Quadros, inclusive, que é quem relembra isso muito bem também. Sim, a primeira Copa dele é 74, o Brasil foi tricampeão em 70, e aí também aquela coisa assim do fechamento de um ciclo de Copa do Mundo com chave de ouro, né? O cara estava encerrando um ciclo e veio o Brasil 24 anos depois, conta isso, né? Conta essa história, é a voz dessa história, contando o tetracampeonato com toda essa emoção de arrepiar aí. E por isso toda a emoção, exatamente, que ele tem ali, Exato, toda a emoção que ele passa para o público da vitória do Brasil na última partida pelo pênalti que o Baggio chutou para fora. E para a galera aqui que está nos ouvindo, né, a gente trouxe o tetracampeonato antes de sair para o intervalo, voltou com o gol do Falcão em 79, e aí agora nós vamos trazer mais um gol, né? O gol do Tetra foi aqui na Rádio Gaúcha, vamos trazer um gol relacionado ao Grêmio, porque naturalmente já temos gremistas aqui querendo ouvir o Ranzolin narrando momentos do Grêmio. A gente vai para 1995, o gol do Dinho, com a voz dele, Armindo Antônio Ranzolin. Hilton entregou a bola na frente, pegaram o pé do jogador do Grêmio, tentava jogar o goiano, agora Alexandre derrubado na área, é pênalti, o juiz marcou pênalti, Macedo! Alexandre entrou e de forma predestinada, como já acontecera em outro jogo da Libertadores, lá no Equador, no início da campanha do Grêmio. Ele sofreu o pênalti no final e lá o Grêmio ganhou de 2-1. Aqui o pênalti é de Alexandre, pode confirmar o título de bicampeão da América, Ranzolin. Dinho pegou a bola, botou a bola embaixo do braço, não dá bola pra ninguém, que a bola é minha. Dinho assumiu a responsabilidade.
está na frente da bola, provocado pelos colombianos. Higuita faz guerra de nervos. Higuita, defensor de pênaltis, emérito e famoso. Vamos ver o Dinho. Pode ser o gol do Pi da América. 40 minutos. Pode ser o gol do Pi da América para o Grêmio. Agora a decisão. Dinho cobrou. Gol do Grêmio, Dinho. 40 minutos e 30. Grêmio, bicampeão da América. Grêmio, bicampeão da América em Medellín. Atenção, Japão. Aí vai o Grêmio bi da América. A cobrança do Dinho foi rigorosamente certa e extremamente forte. É o 8º título brasileiro em 36 edições do torneio e na contagem regressiva faltam 105 dias para a final em Tóquio contra o Ajax. Tá aí, Ranzolin e o gol do Grêmio, o gol de Dinho, o Grêmio campeão da América em 1995. Algumas mensagens que chegam aqui pelo nosso WhatsApp. Sensacional, Armindo Antônio Ranzolin. Nasci em 73, virei fã desse fantástico profissional e ser humano. É o Flávio de Osório que manda essa mensagem. Outro recado aqui importante. Paulo Silva, que é o homem responsável pela organização da Maratona de Porto Alegre. Escutei o Sala, estou escutando agora e tudo que falarem sobre o Ranzolin é pouco. Foi um ser humano incomparável, uma sensibilidade ímpar, uma humildade incomum. É o abraço que manda o Paulo Silva aqui no nosso WhatsApp. E mais uma mensagem aqui do Gerson Silva. Família Olha Silva só. tá forte no WhatsApp aqui hoje. Um grande abraço ao professor, colega e ex-chefe na Rádio Gaúcha, Luciano Kleckner. O site em homenagem ao Ranzolin está fantástico. Parabéns. E ele manda aqui Gerson. Ele Gerson manda... da Unimed. Gerson da Unimed. E ele manda também aqui um encarte aqui. A Gaúcha já está escalada para a Jornada Esportiva 99. Aí tem os rostinhos da equipe aqui, nesse material que manda o Gerson Silva. Depois me repassa, Gerson. Gerson tem meu celular aí, só repassa. E aí já manda também um encarte aqui. E o Paulo Silva agora ainda, a Cristina disse, depois de receber essa cartinha aqui da pessoa que foi falar com o Ricardo, né, dizendo que a maratona, viu, Paulo Silva salvou a vida dele. Então ela disse, Luciano, nós temos que entrevistar o Paulo Silva. Então, Paulo Silva, te prepara aí. Te prepara, Paulo. Né? Te prepara que tu vai ser entrevistado pela gente. Quantas histórias que foram vividas com o Paulo Silva nessas andanças aí com a Maratona de Porto Alegre e todo o apoio, toda a força que o Ranzolin deu para esse projeto lá atrás. Bruno e Luciano, qual foi a grande dificuldade de vocês em termos de pesquisa? Eu sei que o Bruno é um pesquisador também, um cara que pesquisa demais. O Luciano nem se fala, né? É um cara que vive disso e que já está acostumado a ter dificuldades em algumas pesquisas. Que tipo de dificuldades vocês encontraram na busca por esses materiais e também de compilar isso? É porque chega muita coisa e é difícil de organizar ou porque às vezes algumas coisas são mais difíceis de encontrar também? Quer começar, Bruno, ou eu começo? Pode começar, fica à vontade. Não, quando a gente teve a primeira reunião lá no escritório do Ricardo, o Bruno participou também, aí a nossa ideia era reunir 85 gols, no ano passado, né, começou isso, para os 85 anos do Ranzolin, que faria aniversário 85 anos no dia 8 de dezembro. Né? Então a nossa ideia era essa. Depois, quando a gente começou a mexer, né, Bruno, não sei qual foi a tua dificuldade, mas quando a gente começou a mexer com esses áudios, a gente viu que tinha, tanto que tem 400 áudios aí, muitos ainda não entraram. Um áudio, viu, Bruno, que eu descobri, eu estava assim, que eu gosto de ouvir rádio, né? Aliás, meu radinho de pilha do potenciômetro, aquele analógico, terminou quebrando, então, claro, eu ouço no celular. Mas eu gostava de deitar assim e acordar com o rádio no meu ouvido. E numa madrugada dessas, eu ouvi o Ranzolin narrando o jogo de despedida do Garrincha, que o Belmonte foi fazer as reportagens, e hoje às vezes eu ouço os comentários. O Macedo acho que pode falar isso também, o Macedo, que para mim foi um dos brilhantes repórteres esportivos, se não o melhor, foi um dos melhores, está ali entre os melhores. Para mim foi o melhor. Né? O Belmonte também gostava muito. E aí o Belmonte fazendo as reportagens, o Rui fazendo os comentários e o Ranzolin narrando o último jogo do Garrincha. E aí eu vi, pelo material que a gente tinha, estava com o Marcelo Campos, que o Marcelo estava mais ligado
a Rádio Guaíba, eu digo, Marcelo, eu ouvi hoje de noite, de madrugada, um jogo que não está o material aqui. Então, certamente, nós vamos encontrar muito material lá que ainda não foi garimpado. Sim. E aí ele falou para o Bittencourt, né? Bittencourt, o Luciano ouviu de madrugada, mas qual programa que é e tal? E aí conseguimos localizar, no início foi difícil a gente localizar, mas graças a essa escuta que eu tive de madrugada lá, que eu acordei sem sono, com insônia e liguei o rádio, nós conseguimos localizar esse jogo do Garrincha que a gente nem sabia que existia. Que loucura, hein? Né? Então é legal essas descobertas assim de como pesquisadora, né? E isso que eu acho bacana nessa tarefa de pesquisar e de encontrar os áudios, né, sobre uma pessoa, sobre determinado assunto. É o ser surpreendido nesse percurso. Assim, porque até tem aquela frase, né, que o pesquisador é meio arqueologia, né, fazer arqueologia, que ele vai montando ali um quebra-cabeças humano, né? Porque é sobre uma pessoa, muitas vezes, que é o caso do Bruno também, que teve essa ideia lá na faculdade, vamos fazer uma monografia sobre o Ranzolin, e daí ele disse, olha, você vai ser um embrião do texto do livro, porque ele quer fazer um livro sobre isso. Sim. E aí, então, o Bruno está envolvido nisso até a raiz dos cabelos, né? E, Bruno, a tua dificuldade, Bruno, qual foi aí? Olha, além de encontrar os áudios em si, porque tem alguns áudios específicos que parecem simples, por exemplo, o gol do Grêmio no Grenal do século é um áudio que a gente não tem. É um áudio que a gente não conseguiu encontrar. A gente tem os 2 gols do Nilson, mas o gol do Grêmio, que foi marcado pelo Marcos Vinícius, se eu não me engano, a gente não tem. Então, exatamente pelo que o Diori falou anteriormente, da dificuldade que era armazenar e depois passar isso para outros meios, não era uma coisa simples. E como vocês falaram também, a qualidade de alguns áudios é prejudicada, tem um chiado ou alguma espécie de barulho ali, uma interferência que tira um pouco da qualidade, mas é exatamente por isso, pelo tempo que ficou armazenado, como ele estava armazenado. E é curioso, aliás, essa foto da jornada esportiva 99, que o Diori falou, é a foto que a gente decidiu ali, a partir dessa foto, quais seriam os entrevistados, né? Alguns dos entrevistados para dar o pontapé inicial. E ela parece até uma coleção, um álbum de figurinhas, pelo menos para mim, que é verdade, que cresci ouvindo esses caras. Então tem lá em cima o Pedro Ernesto Denardim, Rui Carlos Osterman, Antônio Carlos Macedo, Paulo Roberto Falcão, João Carlos Belmonte, Silvio Benfica, Sérgio Boas. E tudo isso no mesmo ambiente. E até anteriormente o Diori estava falando com o Derlei, você estava falando dessa questão de mentalidades vencedoras, equipes vencedoras. Eu acho que isso é mais fascinante apontar. Assim. É uma equipe vencedora com muitos talentos administrados por uma pessoa que conseguia dar conta de tudo isso, dar conta de toda essa galera. Olha quem tem nessa foto aqui mais, né, cara? É muita gente boa, né, cara? É muita gente boa. E, poxa... Quem da foto aí? Não, cara... Não. Penso assim, Não, assim, ó, é que tu trouxe a primeira fileira, assim, né? Mas ainda tem ali, ó... tem Brauner, tem Carletti, tem Kleber Grabowska, tem Fabiano Baldasso, Farid Germano Filho, tem Fiorin, tem o Gerson Silva, que nos mandou mensagem há pouco, o Jader Rocha, José Alberto Andrade, José Aldo Pinheiro, Kenny Braga, Marco Antônio Pereira, Renato Marcília, Alexandre Pretzel, Regis Royer, Rodrigo Rocha, José Luiz Salimem, Paulo Santana, Vianney Carlé, Marco Antônio Baggio e Armindo Antônio Ranzolin. Essa é a escalação de toda essa foto aqui que tem, poxa vida, é uma página muito pesada, né? Muito pesada. Mas só para pegar o que não quero te cortar, Bruno, mas tem muitos, isso é um reparo assim, que a gente faz, que tem muitas partidas que o pessoal vai olhar ali e tem os gols, mas essa dificuldade que o Bruno falou é verdade mesmo. Então vocês vão olhar, né, o pessoal que vai olhar ali, eu digo vocês, os ouvintes, né, vão olhar e vão ver que, mas essa partida é 3-1, só tem 2 gols. Sim. Não tem 4 gols. É porque a gente não achou os gols. O próprio arquivo da Rádio Gaúcha, se a gente for olhar ele tem algumas lacunas. Por exemplo, a Copa de 94, nós não temos todos os gols da Copa de 94. E eu não sei como é que vocês conseguiram também, se vocês conseguiram... Como é que foi o material em relação a 94. Anos 70 também tem muita coisa que às vezes tem um hiato,
né? Tem alguns jogos que estão faltando e assim vai se montando um quebra-cabeça que faltam algumas partes, né? É isso aí, é exatamente isso. Então o pessoal vai olhar, mas são 4 gols, só tem 2, mas é porque a gente só encontrou 2. Isso. Não apareceram os outros, que nem esse que o Bruno está falando do Grenal do século, né? Não conseguimos localizar. Se alguém tiver aí, especialmente os técnicos em áudio, é possível que alguém tenha guardado num arquivo pessoal. Exatamente. Isso e ficou ali, né, no material ali que tá reservado ali, daqui a pouco vai aparecer. E aí voltamos a estaca zero aqui da conversa, que é justamente a oportunidade que um projeto extremamente dinâmico, né, tem, que é isso, né, que é de se construir, de seguir se construindo com o passar do tempo. E ressaltar isso que o Bruno disse sobre o Ranzolin gestor. Então anotei aqui algumas questões aqui, né, que seria interessante a gente referir. Por exemplo, tinha um serviço aqui na rádio, tipo aqueles da CRT que tu ligava para saber a hora certa. Sim. Então tinha o Disque Piada, então tinha previsão do tempo, tinha últimas notícias, tinha algumas crônicas. Então esse serviço foi colocado aqui junto com o Marco Antônio Baggio e junto com o Ranzolin. A Gaúcha também, o correspondente entrou, e essa é uma falha minha, que eu lembro o ano, foi em 1995 que a gente começou a colocar o correspondente Gaúcha, né, Rede Gaúcha Sat, na internet. Foi na época que eu estava como editor, a gente começou a colocar. Que legal, mas eu não lembro a data exata. Sim. Né? Começou a colocar a edição da manhã e a edição e foi um pioneiro, a Gaúcha foi uma pioneira, pelo Marco Antônio Baggio e pelo Ranzolin. A Rede Gaúcha Sat também foi montada por ele, pelo Ranzolin, pelo Walter Gonçalves dos Santos. Né? Rede Cone Sur também, junto com Flávio Dutra, com esse pessoal que trabalhava aqui na época. Né? A montagem da Rádio CBN aqui, né? Que revelou vários talentos junto com o Marco Antônio Baggio e o Cláudio Moreto. Né? Então, revelou vários talentos, Felipe Vieira, que hoje está em São Paulo, o próprio Jader também. O Jader era, me lembro que era... O próprio Collin, que está na madrugada o Rafael hoje. Collin, exatamente. O Rafael Collin. E esse pessoal entrou pela CBN, que era... e se fizeram ali. Ali foi o início de carreira para muitos, né? O Leonardo Acosta. Isso, também, Leonardo Acosta Leonardo também. Acosta. E outra coisa também que existe hoje, outra coisa não, né? A Rádio Gaúcha 2, também a gente já fazia na época da CBN. Por exemplo, tinha a reunião Almoço da Federação. Daí a CBN cobria todo o evento e a Gaúcha dava só notícia. Sim, então quem queria buscar, como se fosse um guia, uma Sim. rádio guia, e a pessoa ia lá e escutava toda a reunião Almoço. Claro que isso não interessa para todos, interessa para os mais curiosos, para os empresários. Então o pessoal do empresariado que não podia estar lá no almoço da Federação ou da Fiergs, enfim, acompanhava pela espécie de Rádio Gaúcha 2. Já tinha essa pegada de Gaúcha 2, de canal alternativo. Que hoje tem, né? Grêmio, Inter, aí tu acompanha pela internet. Sensacional. Bom, a gente poderia tranquilamente invadir o espaço do Rafael Collin aqui, que vai até às 3 horas da madrugada, mas infelizmente nosso tempo está se esgotando aqui. E eu queria agradecer, Luciano Kleckner, muito obrigado pela participação, parabéns aí pelo projeto e mais uma vez, obrigado por compartilhar aqui com a nossa audiência essas histórias que seguem sendo compartilhadas lá no Memória Ranzolin. E o Bruno também, né? Ô Bruno, fala aí um pouquinho para finalizar aqui. Obrigado, Bruno. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade também. Tá aí um abração grande para Tramontina, como a gente começou, né? Que hoje eu esqueci de falar na Gaúcha Serra. E vamos falar do patrocinador, que é muito importante para apoiar projetos como o do Ranzolin, que eles inspirem também outros projetos semelhantes. Sem dúvida, sem dúvida. A história precisa ser preservada. Bruno, mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço aí. Abraço, Jory. Prazer estar falando contigo. Abração, Prazer Bruno. falar com o professor também. Tudo de bom. Grande abraço. Bruno Chese, jornalista, professor Luciano Kleckner também aqui, duas figuras importantes no projeto Memória Ranzolin, que você pode conferir no memoriaranzolin.com.br, também nas outras plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify. Basta procurar Memória Ranzolin e aí história é o que não falta, professor. Não, só dar um abraço para minha neta, Lara, que ela disse assim... Vô, tu tá no rádio. Ela tá escutando o rádio. Tomara que continue escutando. Que legal, tomara. Precisamos dessas novas gerações aí acompanhando o rádio. Valeu, professor. Muito obrigado. Um grande abraço.